Boa noite. Com imenso prazer, que damos início a mais um radar dos três mal-amados. Na edição de hoje, o radar capturou o poeta José Carlos Vieira. Mas antes de falar no poeta, eu peço licença, e é uma coisa óbvia, em nome de todos os poetas, de agradecer ao poeta pela consideração dele como editor da divisão de arte do Correio Brasiliense, tem dado espaço constante privilegiando a literatura produzida em Brasília, divulgando o poema de poetas da cidade na coluna Tantas Palavras, anunciando o lançamento de livro, além de publicar resenha de autores sobre Brasília. Eu acho que, em nome de todos os poetas de Brasília, nós agradecemos a José Carlos Vieira, nascido paraibano, vivido brasiliense. José Carlos Vieira escreve palavras ligadas ao jornalismo, à poesia, à crônica e ao humor. Lançou o primeiro livro aos 16 anos, em 1976, com o título que ele tem uma concisão até em título, né? Em título também ele consegue fazer um título bem conciso. Zé é o nome do livro. Um trabalho mimeografado que circulou pelos bares da noite candanga. E desde então, lá se vão 11 outros livros. O mais recente, Você, Poema de Paixões e Coisas Parecidas, foi editado pela Pergunta Fixar. Eu vou fechar aqui o som de vocês todos, só o meu ficou aberto. Ok? E o Zé faz parte de uma geração muito interessante, aquela mistura, mesmo ele ter vindo para cá pequeno, a poesia lá de Patativa de Assaré, com Charles Bukowski, né? Cecília, e um poeta muito interessante de Brasília que ele cita, né? E faz falta justamente desse movimento, acho que faz muita falta, é o Francisco Morojó, o famoso Pezão. Ok? E vamos, Zé, já começando o nosso bate-papo, você lançou o primeiro livro em 1976, né? A geração mimeógrafo, né? Então, automaticamente, também teve uma influência muito grande dos Beatnik, que foram os primeiros poetas que acho que te influenciaram, que você leu. E gostaríamos de saber o seguinte, como é que foi essa relação? Se houve alguma conexão entre o que acontecia na geração mimeógrafo aqui no plano piloto, né? Que hoje temos aqui o Soter, tem o Manoel também como representante, e lá em Taguatinga. Se houve essa conexão ou coisa parecida. E como é que surgiu, né? Como é que surgiu essa ideia toda? Tenta tirar o som, tá sem som, Zé. Agora sim, né? Agora sim. Tá. É o seguinte, como que o mundo é grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Engraçado isso. A gente vivia naquela época, e era sem internet, naquela época não tinha nada disso, e a gente tinha umas conexões, sabe, com muita gente de fora. Muita gente de fora. Eu me lembro que ia ao Festival de Inverno de Ouro Preto, e lá também tinha muito poeta, as pessoas vendendo livros, versos em saquinhos de mercearia, sabe? Era uma vibe muito bacana. E o mimeógrafo, eu acho que foi uma questão de geração espontânea também, porque a gente não tinha tecnologia. A gente recorreu ao mimeógrafo. Muitos iam no Cachaçinha, como eu entrevistei o Sota certa vez, que ele era o dono do Cachaçinha, né? Mas eu ia na escola, escrevia meus versos, gostava de falar na reunião de amigos, na beira de fogueira, naquela época, né, de um vinho barato, sabe? E a gente falou, pô, vamos fazer um livro, sabe? E aos 16 anos, eu fiz esse livro na secretaria de uma escola em Taguatinga, e a gente conseguiu fazer uns 50 livros, sabe, exemplares. E a gente foi para o Beirute
Primeiro, pegamos o ônibus, fomos para o Beirute, vendemos alguns e bebemos todos, sabe? Eu achei muito bacana. Foi a primeira celebração da poesia, sabe? Não pelo livro só, mas como que a poesia ela se completou nessa celebração final, sabe? A gente numa praça bebendo vinho, numa fogueira e cantando, sabe? Eu achei isso, me marcou muito isso aí, sabe? E eu acho que o mimeógrafo ali, como eu falei, era uma plataforma, né? A gente não tinha opção. Eu me lembro que quem tinha a letra 7 era do caramba, né? E nessa época era uma época muito difícil, né? E a gente também fazia aqui, aqui agora não, quando eu não moro mais em Itacoatinga, eu moro em Vicente Pires, mas a gente ia muito escrever poemas nos muros, sabe, nos anos difíceis, sabe, 76, 77, 8, a gente escrevia muita poesia nos muros, sabe? Era uma pichação poética muito bacana na madrugada, sabe? Isso era muito legal. Eu acho que eu faço parte desse tipo de inspiração, sabe? Dessa geração, desse modelo de poeta, sabe? E isso eu levo até hoje. Eu separei aqui uns livros, eu fiz uns 12 livros, eu acho, 12 a 13, e eu tenho eles aqui, e eu vejo os pedaços de José Carlos em cada um deles, os momentos de cada um deles, sabe? Isso é muito bacana. E o DNA continua em cada um, sabe? Aquele fiozinho daquele Zé de 1976 para o Zé de hoje, sabe? Essa forma de ver o mundo, essa forma poética e lúdica de ver o mundo, sabe? Que eu insisto em manter, tanto na minha vida quanto na minha profissão como jornalista, sabe? Ter esse olhar humanista, sabe? Para a situação, para as pessoas, ter empatia, sabe? Pensar na dor dos outros, sabe? Isso eu carrego desde o primeiro verso, sabe? Isso me conforta pra caramba. Sempre é para sempre. Sempre é para sempre. Mais que amor, adoração, coisa eterna, luz de estrela, fascinação, mais que beijo entrega, encontro de alma na rede amarela, carícias em janela, mais que junto, únicos unidos, coração e sangue, música aquarela, mais que perfeito, duas vidas que caminham lado a lado, desde que a terra era somente bela. Eu acho que esse verso reflete o que você falou aí, né? Josafá. Josafá, olha o som. Primeiramente, boa noite a todos. De maneira especial ao nosso convidado, né, o Zé Carlos, essa pessoa querida. E eu queria começar exatamente da seguinte forma. Autoestima-me. Decifra-me pelos testículos. Despetala-me com a língua. Sou seu lírio plástico, seco, inodoro, lírico, planeta sem vida. Caneta. Veja só. Eu iniciei esses versos, José, dessa forma, e obviamente, posteriormente, eu vou concluí-lo, para te fazer dois questionamentos. Na realidade, é 2 em 1. E quem tem. Só você vai me responder se tem muito a ver ou pouco a ver. Claro. Zé, poeticamente falando, o menos é sempre mais? Alegria de palavra é poesia? Olha, eu acredito na poesia, sabe? Como eu estava falando mais cedo com a Noélia, sabe? A poesia, ela não pode se distanciar. A equação da poesia, ela não pode se distanciar das pessoas. Eu terminei um bate-papo com a Noélia dizendo isso. A poesia, quando ela tem que ser perfumada de vida, sabe? Isso eu prezo desde moleque, desde um menino lá que escrevia nos muros da cidade, sabe? Se a poesia tem que estar perfumada de vida.
ela não pode ser hermética, colocada num aquário, numa bolha, ou num quadro, ela não pode. Eu não vejo a poesia nesse sentido. Eu respeito a poesia. Congelou um pouquinho aí o Zé. Enquanto o Zé retorna... Entendeu? Oi? Zé, esses 1 minuto aproximadamente que você falou da poesia e tal, ficou sem som, ficou congelado. Repita, por gentileza. É porque alguém me ligou aqui do jornal aí, desculpa aí. Não, tá ótimo, a poesia, eu vejo a poesia como um estado de espírito, principalmente. Uma forma de ver o mundo. Uma lente em que eu possa, sabe, admirar e aproveitar o que tem na vida, sabe, no mundo. Sabe? Eu não vejo a poesia só como uma pedra, como um livro final, um produto final. Eu vejo o livro como um processo, sabe? Eu vejo o livro como eu não tenho a poesia, perdão. Eu vejo a poesia como um processo. Eu vejo a poesia como... Eu dou um exemplo legal do surfista. O surfista não quer chegar à praia. Ele quer surfar, ele quer pegar a onda. Sabe? Eu acho isso muito importante para a poesia. A poesia, ela precisa ser sentida. Você não está, ao escrever, ao falar poesia, você tem um sentimento, sabe, totalmente diferente do que você ser, muitas vezes, ali parado, ser quadrado, ser fixo, sabe? Até na poesia, sabe? Ser hermético, ser careta, me desculpe, ser, sabe, de crachá, ser essas coisas, sabe? De smoking, sabe? Eu acho a poesia, ela é muito revolucionária, muito anárquica, muito libertária. Eu encaro pela minha geração, sabe? A gente estava falando aqui do começo das coisas, então a minha geração tem muito do libertário, sabe? Da poesia que tem perfume, tem azia, tem sutileza, sabe? E tem também profundidade, sabe? É quando o Leminski fala distraídos venceremos, sabe? Não é de graça, sabe? É uma revolução do coração, sabe? Às vezes é como falar de amor, sabe? Às vezes a pessoa fala de amor e como se fosse uma coisa brega ou fraca, sabe? Eu não sei, em algum momento alguém linkou amor com fraqueza. E eu sempre vejo o amor com grandeza, sabe? A relação humana com grandeza, o olhar humanista com uma coisa muito, muito forte, sabe? As pessoas insistem, e a literatura, às vezes, de quando você começa a falar de amor, a poesia do amor ou da paixão, ela é uma segunda poesia, sabe? Eu acho isso muito errado, sacou? Eu acho que o amor e a forma de ver a poesia desse jeito que faz com que a gente seja diferente de uma porta, saca? De uma cadeira, saca? De um celular, sabe? É esse amor que nos move, que nos modifica e que nos revoluciona como seres humanos e como poeta. Não o poeta final, o poeta que está lá perfumado, com fama, com soberba, mas o poeta que vive a vida com poesia. E isso reflete, obviamente, isso vai refletir em livros, vai refletir em atitudes, em projetos artísticos, estéticos, não necessariamente só a literatura, né, a pintura, o cinema. Isso vai refletir em tudo. Essas consequências virão. Mas eu acho que a origem, o começo das coisas tem que estar no amor, saca? Da alma e na forma de ver a vida com poesia. Por isso que eu acho que o menos, que no caso o amor, é mais para caramba. Então, terminando. Autoestima. Decifra-me pelos testículos, despetala-me com a língua. Sou seu lírio plástico, seco, inodoro, lírico. Planeta sem vida. Cometa sem vulcão. Solta-me, sangra-me, prenda-me entre seus seios. Pesa-me em partes, lágrimas e vísceras. Arrepio por arrepio, lava-me com leite de rosas. Pendura-me no pescoço, diga-me que me ama. Para seu namorado, o melhor amor, nem certo nem errado.
só o melhor amor. Fernando, deixo com você, meu irmão. Obrigado, Zé. Obrigado, irmão. Ótimo. Meu som é grande, pessoal. Ele fala Oi. de novo. Tá chegando o som? Tá. Tá. Ótimo. Pai. Meu som tá chegando? Tá Sim. chegando. Tá chegando? Tá. Boa noite, Zé. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra. Eu vou começar aqui um poema. Deixa eu analisar aqui. Cadê? Um poema que toca num tema que me é muito caro, que me agrada muito, que é punk. Né? Cardiopatia, ou Requiem para velho punk. Morreu numa madrugada quente a lua. Morreu numa madrugada quente a lua, talvez minguante. Ao lado, uma garrafa de vinho pela metade, a taça em cacos ia no tapete cinza. Perto do travesseiro, o livro Ao Sul de Lugar Nenhum, de Charles Bukowski. Randall era conhecido por ser um solitário convicto, um bêbado, um homem amargo, mas seus poemas eram crus e honestos, simples e selvagens. Espera aí, ajustar a página. Simples e selvagens. Espera aí. Só um minuto, pessoal, o celular deu um tilt. Espera aí. Só um segundo. Espera aí. Vou recomeçar, desculpa. Cardiopatia. Para um velho punk. Morreu numa madrugada quente, a lua, talvez minguante, ao lado... Uma garrafa de vinho pela metade, a taça em cacos jazia no tapete cinza. Perto do travesseiro, o livro Ao Sul de Lugar Nenhum, de Charles Bukowski. Randall era conhecido por ser um solitário convicto, um bêbado, um homem amargo, mas seus poemas eram crus e honestos, simples e selvagens. Morreu. O coração explodiu apesar de sua pouca idade. Virou uma gelatina disforme dentro da carne enrugada. Tinha uma amante mais velha. Cada 15 dias visitava-o. Entre os lençóis, ela gemia, urrava, suava, chorava, ria e falava de eternidade. Deixava sempre dinheiro dentro do aquário, vazio de água e cheio de plantas de plástico. Depois embora em seu sedã dourado para a casa do marido. Um tumor ia levá-lo tarde, uma facada de amor ao lado do baço, também um susto, um tique, um teco. Morreu como um inseto, cego diante da luz do automóvel, anjo no chão depois do pecado. Os anéis de prata brilhavam nos dedos frios e entrevados. Uma caneta, carta de amor por passar, papel em branco. Sim, a morte era branca como aquela folha vaga, vazia, inexorável vácuo sem volta. Morreu do espelho silencioso do quadro azul de Lolovitch, entre remédios e remorsos. A vida é um clichê, uma mentira encenada no palco para a plateia de medíocres. Só os medíocres sobrevivem tanto. Era uma vida de pequenos suicídios diários. Acordar, mijar, gritar o nome da melhor mulher, voltar para a cama, tropeçando em amores, deixar na gaveta passada. Desespero. Morreu sem perdão para todos os outros, um canalha, um Cristo, um Buda, poeta enganado, desenhado, mito do rock, sem imprimido seringa, não havia vida há muito. Rastejava pelos bares, vomitava palavras nos saraus, enfrentava o hálito da morte todas as madrugadas, deixou cicatrizes em diversos seres, mordidas insanas em Baton Rouge, cravado para sempre em pés, lisas e pemadas. Morreu. O sol nascer e as moças lambem os olhos. José Carlos. Me agradou
né, essa questão da poesia viver a vida, né, ver a vida. Me lembrou muito aquela cena, duas cenas do filme de um filme baseado no que me agrada muito, que é a Crônica do Amor Louco, que é justamente aquela cena Fernando, tá falhando. Aproxima mais do microfone. inaugurado quando a Cassie morre, né? E aquela cena final onde ele se abraça com uma adolescente na praia e recita um poema belíssimo que tem naquele livro, texto autobiográfico. Cara, né? Ou que legal. seja, assim como esse teu poema, as duas cenas me encarnam bem essa visão da poesia como carne, como sangue, como vida, né? E a minha vai dentro do espírito, que é o seguinte: a poesia sendo pura realidade, materialização, viver da experiência humana dentro do tempo, Fernando, está falhando de novo. ela está ligada diretamente ao nosso dia. O nosso dia a dia, ele é vivido na escola também. Então, o que eu quero te perguntar é se teve alguma importância do teu acordar para a caminhada ética. Fernando, eu vi só uma parte ali, ficou muito truncado, tá? Tá, de alguma forma, Zé, a escola teve alguma importância, alguma influência? De que forma a escola influenciou, foi importante a tua caminhada poética? Você Chegou falou agora? a escola? A escola, a tua vida escolar. Ah, sim. Não, a escola é fundamental, né? Isso. Não, eu acho que eu fiquei na UNB uns tempão, sabe? Porque além de ter feito jornalismo, eu fiz publicidade e depois fiz rádio, cinema e televisão. Então, a minha vida era UNB quase toda, a minha juventude foi quase UNB quase toda. E eu aproveitava muito a biblioteca. Eu gostava muito. Apesar de eu ter tinha uma linha ali anarquista, gostava muito de ler Bakunin, Proudhon, Malatesta, sabe? Vargas Villa. Eu lia muito, eu gostava muito dessa. Era viciado na revista Víbora, não sei se vocês conhecem, que era uma revista que tinha em Brasília, maravilhosa, sabe? Que explodia a cabeça, quebrava formas que a gente começa a receber desde pequeno. Eu gosto muito desse olhar, sabe? E, além dessa escola, eu amava Cecília Meirelles, amava e amo Drummond, pra caramba, Vinícius. Eu gostava de entrar na vida desse pessoal, sabe? Eu gosto de ler pra caramba, eu tenho muitos livros. Às vezes você chega em casa e fala, cara, você não leu tudo isso? Eu falei, não, alguns aí eu vou esbarrar, alguns ali eu vou encontrar. Como um poeta peruano muito bom, que é Júlio Ramon Ribeiro. Sabe, um poeta que esbarrou comigo aqui. Eu ganho, por ser jornalista, assim, eu recebia e recebo muitos livros. E esses livros eu não consigo me desvencilhar deles. Uma hora eu esbarro num deles e pego e vou e viajo, vou embora com esse cara. Sabe, isso eu faço desde o menino que eu era. Desde a primeira vez, o livro que me marcou, eu devia ter 14, além daqueles clássicos da Ilha Perdida, né, da literatura que a professora colocava, de Machado de Assis, mas eu li a biografia do Claude Debussy, Clair de Lune, sabe, que é a história. Clair de Lune é uma música famosa dele, e a história de Claude Debussy era uma história muito bonita, muito romântica, barroca, misturada de paixões, de atropelos, sabe? E eu, moleque, falei, cara, eu quero viver uma vida assim, sabe? Entregue para a arte, sabe? Por mais que eu saísse, por mais que eu fosse trabalhar em uma instituição privada, num banco, numa agência de publicidade ou no próprio jornal, eu sempre pensei, cara, eu tenho que ter esse mundo paralelo para me confortar, para não enlouquecer, sabe? Eu acho, e a escola fez muito parte disso, eu convivia com muita gente boa. Mas chegou um momento, eu confesso a vocês, que eu estava indo muito para o caminho do hermetismo, de você ser um intelectual, de pensar, sabe, de se distanciar do mundo real,
sabe? De começar a criar teorias, teoremas e pensamentos que, sabe, que acadêmicos que eu respeito, mas eu não conseguia mais ficar com essa briga, sabe? E aí eu conheci a literatura beat também, né? Além eu gostei muito do Bukowski, gostei muito, não, sabe? Aí as pessoas o veem como com um certo preconceito, mas a poesia dele, por isso que eu fiz homenagem a ele. Esse texto do Randall é dele, sabe? Eu acho muito legal a vida, a forma que ele via a poesia. Não é a minha forma, né? Longe disso, quem sou eu para ter essa pretensão, sabe? Mas a forma que ele encarava a poesia, sabe? A poesia dentro das pessoas. Você falou do filme Crônicas de um Amor Louco. Eu não me lembro dessa parte que você disse aí, mas nesse filme o Beigazarra fala do poema Estilo, sabe? Que eu acho que é uma profissão de fé. Ele fala de estilo, né? Que ele viu muito mais pessoas como dentro de um presídio da cadeia com estilo, como quando ele fala do gato, sabe? Eu acho muito bacana. Fala de Hemingway, sabe? Eu acho que eu me identifico muito com essa forma de ver o mundo, sabe? De ver o mundo com estilo. O estilo é a poesia, é o amor, sabe? Essa palavra tão gasta entre as pessoas, né? Entre as pessoas que gostam de reduzir esse sentimento, essa forma de encarar a vida, de convívio, sabe? E isso, agora eu vou viajar um pouquinho, isso eu senti também agora que eu fui à Índia, há 2 anos, sabe? Essa relação de amor, essa relação humana de amor, sabe? É muito diferente. E eu tive a sorte de conversar com um poeta, me apresentaram um poeta, eu fiz uma pergunta tola, que era quando o senhor começou a ser poeta, a viver. Ele me olhou com estranheza, falou: meu filho, eu sou poeta desde que eu nasci. Eu sou poeta, está tudo aqui, ó, está tudo do meu lado, sabe? E isso me marcou, falei, cara, é isso, sabe? A poesia está tudo aqui. E a gente como poeta, como pessoas das letras, tem que pensar nisso, sabe? Às vezes a gente volta para o academicismo, para a coisa fechada, para os iguais, sabe? E eu fico preocupado de ficar andando com os iguais, porque senão eu fico igual, saca? Então eu tenho muito medo disso, sabe? Eu acho, aí você vai num mundo de 1,3 bilhão de pessoas e você vê pessoas diferentes. Pessoas, sabe, com energias assim que você fala, caramba, isso que é amor, isso que é poesia. Sabe? Eu entendi um pouco dessa poesia assim. Em algum momento, no Ocidente, alguém falou que poeta tinha que ter um crachá, um estante. Em algum momento, no Ocidente, alguém que deu um status para a poesia, sabe? Eu fico preocupado com isso, sabe? Às vezes, porque senão a gente se distancia das pessoas. E a poesia não está para distanciar das pessoas, ela não foi feita para isso. Pode até ser, você pode até trabalhar, sabe? Eu não sou excludente, eu estou dizendo o que eu gosto, sabe? Eu não estou excluindo, eu respeito pra caramba, admiro, saca? Mas eu admiro mais o processo, o fazer, o sentir, sabe? E isso, essa energia que a gente tem, que a gente senta numa mesa para conversar, para beber um vinho, cara, isso quando a gente começa a definir e decantar, e a gente vê o tanto de brilho, de luz que tem esse sentimento poético, sabe? Por isso que às vezes eu fico preocupado, sabe, com a poesia. Por que a poesia sai das pessoas? E por que o rapper não é poeta, dito como poeta, ou o repentista como Patativa da Saré? Sabe? Por que esses caras não entram, sabe, no hall dos grandes poetas do mundo? Sabe? Então eu fico preocupado. Por que aquele rapper, aquele molequinho ali de uma batalha que tem aqui no Museu da República, que sabe, que consegue rimar e consegue transmitir emoção, sabe? Por que esse cara não é poeta? Como é o poeta Leminski? Por que o Leminski, por exemplo, não foi engraçado? A gente está falando, agora estou acelerado, porque o Leminski e a geração dele, a geração mimeógrafa, ainda não foi aceita pela academia, sabe? As pessoas não estudam, estão estudando agora, e muitos sem preconceito. Sabe? Por quê? Sabe? Por que a gente não pode misturar as coisas, juntar? Sabe? Aquela história, não querer ser excludente, mas juntar. Sabe? Eu vejo assim a escola. A escola ela tem que ser, sabe,
ela não pode ser binária, como às vezes ela acontece. Eu sou aqui, você está ali. Sabe? Eu respeito pra caramba. Sabe? Eu acho que vale a pena você trazer esse mundo que está aí, esse mundo da rua, para dentro da academia e vice-versa. E eu gosto de professores, somente professores de literatura, que fazem isso. E tem muita gente na UNB que faz isso. Eu acho legal pra caramba. Sabe? Muita gente, tanto na música quanto na literatura. Misturei pra caramba, mas é isso. Valeu, obrigado, Zé. Valeu, irmão. Você tocou num assunto muito interessante, que é como os acadêmicos de veem exatamente a poesia marginal. Né? Chego a comparar com a poesia piada, que surgiu lá com o Oswald. Né? É. Então, eu acredito que faltou um pouco falta ainda um pouco de evolução nele. Eles dizem também que a poesia marginal ela não deixa nada. Você lê uma vez e já bate. Você já leu uma, acabou a piada, acabou a poesia. E você deu uma resposta muito interessante. Abre o seu livro, você, que é esse que está cá, com esse poema, que eu acho que é uma resposta... eu me senti contemplado com essa resposta que você deu a todos. É uma provocação, né? É muito genial. Lá vem você dizendo que minha poesia não é poesia. Eu sei, mas abra os olhos. Né? Eu acho que é essa visão nesse mundo que a gente tem hoje, nesse mundo de rede. Né? Se não tem mais um pensamento de rede. Então, Zé, um poema seu, por favor? Tá. Aproveitando a primavera, esse poema eu acho legal pra caramba, acho que tem tudo a ver com esse momento nosso. A espera da primavera. Enquanto posso, vou viver com elegância, abrir a janela, pensar nela, esquecer maldade e arrogância. Vou viver assim, com saudade do futuro, à espera da primavera, do menino que há em mim, do menino que eu era. Não tenho medo, tenho fé de que tudo vai passar. Sim, vou poder te encontrar, sorrir alto, abraçar e dizer para você, te amo, vem dançar. Sabe, eu acho que foi um poema que eu fiz em julho, assim, uma tristeza, sabe? Mas eu falo, cara, tudo vai passar, sabe? A gente tem que e se segurar na poesia, se segurar nessa beleza que a gente tem, que muita gente não exercita, sabe? Eu estou falando de poesia, por favor, eu falo da poesia como esse sentimento, sabe? Esse arrepio, sabe? Esse prazer de encarar a vida, de passar por turbulências, sabe? Eu acho isso é muito importante. Eu trabalho a poesia assim. E respeito quem vê de outra forma, que tem, lógico, né? Mas que tem muita forma de se ver a poesia. Mas eu acho que a essência da poesia está nessa forma de ver a vida, sabe? De ver a vida e de se ver. Né? Que a poesia também é um espelho da gente, sabe? A gente escreve para a gente se ver. Sabe? Eu me sinto assim, eu fico me vendo ali, sabe? E vendo até as coisas que eu não conseguia me ver por conformismo, pela rotina da vida. E a poesia te fala, Zé, você é assim, você tem isso aqui de melancolia, você tem isso aqui de humor, você tem isso aqui de esperança, sabe, Zé? Eu acho isso muito importante na poesia. Por isso que eu falo que a poesia é um processo. Sabe? É uma coisa muito interna de cada um. Muito interna. Sabe? E, às vezes, por ser interna demais, às vezes a gente se encontra. Né? Como eu falo, o meu umbigo, às vezes, esbarra com o seu umbigo. A minha luz esbarra com a sua luz. E a gente se une, a gente cria uma outra luz, uma outra cor. Sabe? Isso é muito legal da poesia e da arte. Né? Mas a gente está falando da poesia agora, né? Você falou aí, eu estava procurando aqui um poema que você pede uma pizza, que é meia solidão, meia desespero, né? Eu adoro esse poema. Eu li para a Noélia, eu achei ele muito legal. Que ele é um meio roteiro, né? Tá com ele aí? Tá com ele aí? Tá com ele aí? Tô. Sempre volto para Saturno, sabe? Eu acho que a primavera traz Saturno para perto, sabe? 19 horas, dia cansativo. Chegar, dar comida para os peixes e se esparramar no sofá. 19h45, pousar os olhos no aquário. O peixe azul
mastiga borbulhas. Zero emoção. 20 horas. Abriram a garrafa de vinho. Pegaram um livro de Alessandro Barrico. 21 horas. A saudade dela aperta. O vinho consola. Baco, seu maluco. 21h32. Vontade de escrever um poema. Só vontade. 22. A garrafa vazia me olha triste. O peixe azul mastiga borbulhas. Zero transe. 23h13. Liga o som. Thelonious Monk passeia em unhas pretas e brancas. 22h30. Outra garrafa de vinho para tentar alegrar a noite. Nada na sala se comove. 23h43. A saudade dela aperta. O vinho não consola nem distrai. 23h47. A saudade dela aperta. Dói. Me dá uma gravata. Sufoca. 23h51. Pega o telefone. 23h52. Larga o telefone. 23h55. Ligo para ela. Alô? Foi daí que pediram a pizza? Metade solidão, metade desespero? Beleza. Sabe? Eu acho que foi muito doido. Eu achei doido também. Muito bom, muito bom. Josafá Santana. Goto. Exagero quando eu digo te amo. Entrego-te minha orelha, embrulhada no poema. Zé, o que eu observo com você, eu já ouvi isso de tantas pessoas, de que poesia às vezes é risco. Eu não sei o que define o risco quando alguém assim a define. Confesso para você. Risco de quê? Mas eu vejo que a sua poesia, Zé, ela é, e talvez possa estar enganado, é nesse momento que a gente tem que te ouvir. Claro. Eu vejo que a sua poesia é muita indagação. Mas tem uma coisa. Mas tem uma coisa que eu observo. Só um minutinho. Você, Zé. Só um minutinho, por favor, desculpa. A Noélia está pedindo para aceitar ela, porque ela acho que saiu ou caiu e ela está tentando voltar. Pediu para você, Jorge, para aceitá-la. Eu acho que eu já aceitei, mas eu vou verificar aqui. Obrigado. Aí, pronto. Desculpa ter interrompido. Nada, não é de quê. Ana. Obrigada, Ana. Ei, Zé, mas eu vejo assim, que ultimamente eu vejo, além de poeta, essa poesia de indagação e não de risco, eu vejo que você funciona como uma espécie de antena ou parabólica ou paranoica de poesia. Uhum. Você hoje está cercado de poesia por todos os lados, além da sua poesia. Eu digo isso em função da própria coluna sua, né? Enfim, tudo isso. Então, eu vejo você como uma espécie de antena mesmo, com relação a tudo isso. Em relação a esse momento que nós vivemos, né, é quase certo que estamos vivendo um período no qual noção de tempo e espaço estão se modificando, né? Principalmente quando se fala em poesia. Eu sei que isso, de alguma forma, afeta a produção poética, né, dos poetas, de uma maneira geral. Mas eu queria saber de você, como antena, como eu assim defini, e como poeta, se escrever nesta hora do mundo é atravessar as fronteiras de nossa própria humanidade. Uhum. Antena, aí é muita coisa para mim, né, velho? Eu adoro, como eu falo, adoro viver perto da poesia. Adoro viver. Adoro pensar e enxergar a poesia nas coisas, sabe? Das coisas mais simples, das coisas mais humanas, sabe? Eu acho que a poesia ela tem uma rima com humanismo, ela tem uma rima com empatia, ela tem uma rima com solidariedade,
sabe? Eu vejo assim, sabe? Isso é o que eu transo poesia, é isso que eu encaro a poesia, sabe? Hoje, coincidentemente, eu estava na reunião de pauta de cultura e falando sobre isso, né? Que a gente está falando muito do novo normal, né? Cara, o que vai acontecer com o teatro, com a dança, com a música? Eu acho que a gente da arte, a gente consegue buscar essas coisas pesadas, a gente consegue pegar essas dores e a gente consegue transformar de alguma forma, sabe? E a gente consegue levar a gente como meio, sabe, dessa interlocutor, dessa coisa de você trazer esse pesado, esse momento, para um novo momento. Um momento de esperança, um momento de delicadeza, e como eu falei, como eu insisto, um momento de empatia. Eu acho que os artistas, o que vem por aí, vem muita coisa boa. Sofrida, sim. Muito sofrida. A gente vai ficar com muita cicatriz. Muita. Mas eu acho que essa leveza, nesse momento, a arte e o poeta, sabe, é o grande guerreiro, o grande guerrilheiro, sabe? A gente vai conseguir passar por isso, sabe, com elegância e como falo, com amor, voltando ao assunto, com muito amor. E isso a gente vai transmitir, isso a gente vai mostrar, sabe? Eu não vejo, é um momento difícil pra caramba, sabe? Como aconteceu na existência do homem aí, né, desde sempre, sabe? Eu acho que o discurso pode mudar um pouco, a plataforma, basicamente, sabe? A plataforma deve mudar, certamente, sabe? Só que a gente vai estar ali, a nossa essência vai estar ali. A essência da arte, a essência de ver o mundo com poesia vai estar ali, independentemente da plataforma, independentemente do seu status social, sacou? Da sua roupa, sabe? Da sua bolsa. Eu acho que a poesia vai mudar, vai continuar dentro da gente. Isso que é bacana. O algoritmo, eu acho que não vai conseguir chegar na gente, não. Entendeu? Por mais que eles insistam. Por mais que eles insistam em criar padrões, né? E jogar padrões para a gente, eu acho que a poesia subverte pra caramba. Né? Vou te dar o exemplo do WhatsApp. As pessoas me perguntam, poxa, Zé Carlos, como é que eu faço para fazer um livro? Eu falei, cara, você tem um WhatsApp, você tem um Instagram, você tem um Facebook, sabe? Olha só, na minha época era mimeógrafo, letra 7, 50 livros. Agora você joga um poema para o Japão, você joga um poema para Portugal, para Espanha, sabe? No mesmo momento que você edita, posta. Olha que coisa bacana. Por isso que eu falo, a gente vai conseguir subverter muita coisa, sabe? E a gente tem essa possibilidade, sabe? Eu sou otimista pra caramba, sabe? Vai passar, vai doer pra caramba, vai deixar muita marca, sabe? Mas a gente vai passar, vai respirar fundo e vai fazer muita coisa boa. Eu vejo que a gente está naquele momento engraçado. Eu não sei, teve um professor meu que falou desse ciclo do ser humano, né? A gente está lá no fundo e daqui a pouco desse fundo começa a brotar flores, começa a brotar música, começa a brotar cores, sabe? Isso eu acho muito bacana do ser humano. Ele resiste, sabe? É aquela história da rosa no asfalto, né? Que eu acho muito bacana, né? Que ela surge, sabe? Isso é muito bacana, sabe? E a gente está aí. E a gente está lutando contra isso, contra essa onda. É cansativo pra caramba. É desgastante pra caramba. Dói ver as pessoas sofrerem. Dói, sabe? Dói você ligar a televisão, dói você sentir a dor dos outros. Dói pra caramba. Mas isso está me modificando. Isso também está me tornando um homem melhor, um homem mais solidário, um homem preocupado com as dores dos outros. Né? Coisa que às vezes, nesse mundo de bolha, a gente estava esquecendo, sabe? Eu acho que a poesia tem esse papel. E a linguagem, a estética, vai mudar. Ela, como eu falei, com uma plataforma, com algumas palavras vão surgir, outras vão desaparecer. E essa vida, sabe, com esse perfume da poesia, a gente vai levando.
e vai indo para o caminho bom, sabe? Não tem, eu acho que não vai ter outro retorno, outra curva, sabe? A gente está indo para o caminho bom. Difícil é para caramba, né? É igual na Rosa Amarela, né? Do Ivan Junqueira, né? Não me importa se aquela rosa, se no final do morro, lá da montanha, não tem a rosa amarela, mas eu vou caminhar até encontrá-la, né? Essa é a nossa utopia, a nossa forma de ver as coisas, né? Muito bem, Zé. Fernando, obrigado. Deixo com você, Fernando. Tatuagem machucada. Me deixaste, ó, coração acelerado, dó. Não ligou o celular, só decidi esquecer, rasgar E saudades. não trocar lâmpada nada do nosso quarto. Caco, sangue em poema, discos do LED arranhados, camiseta rasgada, nada, não série mais tua ausência. A uma carta no livro baixou, selado fechado. Uma carta não dirá nada, além de adeus, vá se fuder. Frio de janela, corta a alma gilete, reta toda a esperança de reencontrar. Mas a lua lá fora, a lua das minhas cinzas, a lua sobre ela melancolia, basta fazer pílulas no chão, o sal das lágrimas, marca a face esquerda. José Carlos Vieira. A pergunta que eu ia fazer, Você já respondeu anteriormente, eu ia te perguntar se nos dias lá fazer poesia, trabalhar com poesia se torna uma forma de resistência. Né? Respondeu anteriormente. Mas aí eu queria comentar com a gente como é a forma de trabalhar, o teu processo produtivo. Você toma notas, você tem um horário direto para escrever, o poema. vem numa saída só, tirada só. Como é o processo de produção, processo produtivo? Eu não tenho muito não, sabe? Eu sou um pouco anárquico. Eu vou desde o guardanapo do botequim ao iPhone, sabe? Eu vou do trânsito, sabe? E as coisas surgem. As coisas surgem. E elas surgem, como eu falo, desse processo, sabe? Nesse turbilhão que a gente tem da nossa vida. Alguma coisa que te chama. Mas você tem que estar preparado para essa surpresa. Engraçado. Preparado para a surpresa parece uma contradição, né? Mas você tem que estar aberto para a poesia, para a forma de ver as coisas, sabe? Se você... Eu tenho medo, sabe? Como eu falo, daquele cara, agora eu sento aqui e vou fazer o prêmio Oceanos de literatura. Vou fazer o Nobel de literatura, meu verso agora eu vou... Eu não vejo assim, sabe? Eu não vejo a poesia como um final. Como eu falo, é sempre uma bagunça, sabe? E às vezes, quando você enjaula o poema eu fico muito deprê também. Quando você enjaula o poema no livro, você fica com medo de mexer no poema, porque está enjaulado ali, saca? E às vezes você fala, cara, eu tenho que mexer aqui, eu tenho que mexer. Então eu gosto mais da forma de o escrever, de mexer e se espantar e se maravilhar e dormir tonto de vinho e dizer, cara, que poema. E no outro dia você acordar e falar, cara, que merda, sabe? Isso é muito legal na poesia. É muito legal essa bagunça, sabe? É muito legal quando a palavra te pega, uma palavra te busca, sabe? Um sentimento ou um fraseado. É muito bacana, sabe? É como, às vezes, sabe? É como um artesão que vai trabalhando assim, sabe? O cara que vai... A pessoa que trabalha com a horta, que ele vai mexendo ali e fala, sabe? Essas sutilezas da vida. E isso, como eu falo, voltando, isso é poesia. Sabe, esse exercício, sabe, essa minúcia, esse trabalho, esse processo todo é poesia. Se você não sabe no que vai dar, sabe, você não sabe no que vai dar e você não se preocupa também. Eu acho que a questão do processo criativo é isso, sabe? Também é você não ficar refém, né? Eu tenho que fazer
30 poemas no dia, eu tenho que falar sobre isso que está todo mundo falando, eu tenho que ser assim porque está todo mundo com a mesma pose, eu tenho que ser assado, sabe? Às vezes, esse exercício que é bacana, entendeu? O meu processo é esse. Eu leio pra caramba, eu gosto de ler e gosto de ser influenciado também. Eu gosto de andar com os meus fantasmas. Eu ando cheio de fantasmas, cheio. Às vezes eu bebo com eles, falo com eles, sabe? Eu acho muito bacana. Eu tenho um poema que é antigo, assim, que eu achava bacana. Drummond morreu, Truffaut morreu, Bandeira morreu. Estava com eles ontem no bar do Abreu. Este sim morreu, sabe? Esses caras estão comigo. Esses caras, às vezes, eu vejo o mundo com as coisas que eu li, sabe? Essa mistura, essa bagunça que tem na cabeça da gente, de cada um da gente, que faz a gente ser diferente. Isso que é bacana também. Né? Como eu falo de Bukowski, eu falo de Rimbaud, eu falo do Patativa do Assaré, eu falo do Cacaso, que eu amo pra caramba, eu falo do Chico Alvim, do Nicolas Ber, da Noelle, do Jorge, sabe, da Ana, da Jussara, sabe essas coisas que você vai lendo e você vai virando, saca? Você vai virando uma outra pessoa, um outro poeta, sabe? Com todo, sabe, como falando para Ana Maria, o vinho, né? As texturas do vinho, sabe? Você conhece o vinho, mas esse vinho é único. Mas ele carrega textura, ele carrega passados, ele carrega dores, alegrias, sabe? Isso faz parte do nosso fazer poético, sabe? Aí você se encontrar, Sara, cara, hoje eu estou me sentindo poderoso. E amanhã você fala, cara, você é um merda. Você tem que trabalhar, você tem que exercitar. E essa briga constante, esse amor constante é muito bacana, sabe? Eu acho que é o anarquismo do processo poético. É isso. Agora, outra coisa que eu queria falar. A palavra, quando eu falo que eu escrevo palavras de poesia, ligadas à poesia, à literatura, à crônica, ao humor, a palavra, cada palavra ela tem o seu ambiente, tem o seu mundo. Né? Isso é muito legal também. Né? A objetividade do jornalismo, sabe? A sutileza da poesia, a leveza poética da crônica, sabe? De você seduzir, conversar com a pessoa, que a crônica nada mais é do que uma sedução, né? Ou fique aqui comigo, sabe quando você senta num banco de uma praça e uma pessoa puxa um assunto e você não quer mais sair porque o assunto está do caramba? Eu vejo assim, como eu vejo um Rubem Braga, sabe? Hoje eu vou sentar com o Rubem Braga. Eu sento, abro o livro, sabe? E vou sentar, bater papo com ele. A crônica te dá essa sutileza. A poesia já te dá uma outra forma de... pelo menos no meu caso, te atinge de um outro lado da cabeça, do cérebro, sabe? E a crônica, o conto também já é uma coisa mais formal, que você é mais estruturada, sabe? Eu acho que eu curto muito isso, sabe? Essa diversidade do processo criativo. Ok, José Carlos Vieira. Testamento. Quando morrer, vou embora sem querer. Lágrimas? Para quê? Ninguém vai saber. E se alguém ligar, você dirá: ele foi ali. Mas vai demorar. Ok, gente, estamos chegando ao fim da nossa primeira parte. Ok? Vamos já